Eu tenho a mais absoluta das certezas, se é que existe certeza que não seja absoluta, né? De que você não esperava por uma notícia dessa. Pois é, porque eu de início também não. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o breve histórico que traz essa notícia da venda do esquerdinha para o Queen's Park Rangers da Inglaterra. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista sobre tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, isso dá uma moral grande aqui pra gente. Comenta a sua opinião, mas vê o vídeo, tá? Porque eu vou trazer algumas visões aqui que talvez você não tenha pensado ainda. E se você acha que você tem uma visão que de repente eu não abordei ainda, comenta aqui embaixo na caixa de comentários. Vamos rodar a vinheta dos Giros de Notícias que João Henrique, o esquerdinha, está sendo vendido para Inglaterra. Vambora, tá? Eu estou falando ali especificamente em Inglaterra, né? Mais especificamente Londres, o Queen's Park Rangers Football Club da Inglaterra, que joga a segunda divisão atual, né? A famosa Championship, está comprando João Henrique, famoso esquerdinha, lateral esquerdo do Fluminense, de apenas 18 anos. Esquerdinha, que é 2006, faz 19, agora daqui a 28 dias. Tem 11 partidas pela profissional do Fluminense, se destacando não pelas 3 que fez nesse ano, que entrou tudo na reta final, mas principalmente pelo momento onde o Fluminense precisou dele no ano passado e ele fez uma boa partida contra o Juventude, fez uma boa partida contra o Vasco, mas sentiu muito a partida ruim da primeira vez que foi titular contra o Grêmio na Copa Libertadores da América, no jogo de lá do Couto Pereira. Acabou cometendo uma falha que gerou um gol, depois, enfim, tentou se recuperar disso e acabou cometendo outra falha e acabou ali entrando numa espiral que resultou em ele ter pouquíssimos minutos mais naquele ano e ter voltado para jogar o Sub-23. Mas em relação à informação, a informação foi até divulgada inicialmente ali pelo jornal O Globo, numa matéria do Diogo Dantas, de que o Fluminense encaminhou a venda do lateral esquerdinha para o futebol inglês. Queen's Park Rangers, os clubes já trocaram documentos para sacramentar o acordo e deve ser sacramentado, enfim, ainda nessa sexta-feira agora, talvez já esteja até anunciado. No GE. Globo fala que o Fluminense ficou com 40% dos direitos econômicos do esquerdinha. E a gente não sabe a divisão do esquerdinha porque essa divisão não está no portal da transparência. Ele era jogador de base, não atualizaram ele para jogador profissional e aí entraria lá no portal da transparência. Apesar dele já ter estreado no profissional há 2 anos atrás, vale lembrar isso. O esquerdinha estreia na equipe profissional do Fluminense com 17 anos recém-completados, lá contra o The Strongest na Bolívia, quando o Diniz poupa o time inteiro. Naquela ocasião, o Fluminense ainda não tinha o Diogo Barbosa, poupou o Marcelo, o esquerdinha foi quem acabou ganhando chance na lateral esquerda lá na Bolívia, naquela derrota por 1-0. Apesar disso, apesar dele já estar no profissional há muito tempo, ele não entrou no portal da transparência, a gente não sabe quantos por cento o Fluminense tinha, quanto está cedendo. A gente só sabe, especificamente na matéria do GE. Globo, de que o Fluminense fica com 40% dos direitos econômicos e que os valores não foram divulgados. É inevitável, tá? Que passe pela minha e pela sua cabeça um monte de vendas que aconteceram de jogadores jovens, que a gente tinha expectativa olhando de fora, mas que são vendidos assim ao famoso preço de banana, né? Um preço muito baixo. E eu não vou botar aqui na conta o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique, o preço é baixo pelo que ele virou, mas a gente não tá falando de um dinheiro que é irrisório pro Fluminense. Os 8, 9 milhões de euros que entraram naquele momento eram importantes pro Fluminense, então eu vou saber regular as coisas aqui. Eu não tô falando de venda ruim, tô falando de venda de jogadores por um preço muito baixo. Não muito abaixo do que o cara vale, mas um preço muito baixo, entendeu? E obviamente 8, 9 milhões de euros pro Fluminense não é um preço baixo. Era baixo pro Luiz Henrique, mas não era um valor... Não sei se vocês já entenderam, né? Pelo amor de Deus, você não entendeu até agora, né?
A gente tem Kaique Almeida, a gente tem Marcelo Pitaluga, a gente tem Jefté, a gente vai ter Leandro Espardácio, a gente vai ter uma série de nomes de jogadores que saíram com essa chancela. 2 estão de volta aí ao Fluminense, inclusive. Pitaluga e Kaique Almeida. O Kaique Almeida, 6 meses depois da venda, voltou de graça. O Jefté tá bem lá no Rangers, no Rangers da Escócia, e é engraçado, porque eu vi a entrevista do Caíto Mainier lá do Choque de Cultura, né, lá no Charla Podcast, e eles ficaram zoando durante alguns minutos os termos que a imprensa esportiva usa, né? E aí o cogitou, né? A diretoria do Fluminense cogitou contratar fulano e tal. E, enfim, parte ali é piada, é engraçado, mas é engraçado que vai ficar assim, o Jefté que foi cogitado no Chelsea. É basicamente isso. O Chelsea não contratou o Jefté, mas ele, a partir daquele momento, ele se tornou um jogador do Chelsea, né? Pra muita gente. Porque o Chelsea quis e não contratou. E não levou. E não é que fez proposta e não levou. Nem fez proposta, efetivamente. Então, calma lá com o Jefté, né? Tá bem, foi pro Chipre, do Chipre foi pra Escócia e tal, mas ele não é do Chelsea ainda não, né? Mas voltando aqui pra situação do Esquerdinha, sabe o que todos esses jogadores têm em comum? O Kaique Almeida, o Marcelo Pitaluga, o Esquerdinha. Não vou botar o Espadachio nessa conta não, mas vou botar esses 3 aqui. Os 3 têm em comum o fato de quererem sair. Pitaluga queria sair, tinha passaporte europeu e tal, era a chance da vida ir pro Liverpool. Kaique Almeida queria sair, Esquerdinha queria sair. E vocês sabem que se tem um canal que não vai gastar 10 minutos defendendo Mário Bittencourt, onde ele não tem uma defesa muito clara, vocês sabem que é aqui, né? Enfim, então, tem até gente que na verdade me acusa de tudo achar ruim do Mário Bittencourt e tal, não sei o que e tal. Não é essa... Eu dou a minha opinião. Mas assim, mais uma vez, a gente vai ter que vir pra cá e falar dos bastidores de um moleque da base do Fluminense. O Esquerdinha já vinha incomodando internamente. É basicamente isso que dá pra falar, assim. A gente começa a saber... o Kaique Almeida, por exemplo, foi um susto pra mim. Sai a venda, eu falo, que isso? Aí começa a ligar, a gente começa a falar com um, falar com o outro. E aí começa a falar, olha, o garoto virou problema dentro do Fluminense. Deslumbrou demais quando virou profissional e tal, tava se perdendo e tal, tentaram voltar pra Xerém, aí o Kaique Almeida ficou em Xerém mesmo, mas de Xerém depois já acharam melhor fazer a venda porque estavam perdendo o garoto. O Esquerdinha, a situação é diferente. O Esquerdinha foi profissional, ficou, só que não tinha sub-23 agora no início do ano. E aí o que fizeram? Comportamento, problemas, no geral. Vai voltar pra base. Não voltou pra base. E aí isso gerou uma rusga completa. Enfim, é uma situação que não é muito simples de se gerir. Mas o que eu acho que é importante da gente falar aqui é por que a gente tá perdendo tanto moleque promissor assim. E aí, essa pergunta não adianta você vir falar, mas o moleque é problema. Por que o dedo do scout da base do Fluminense é tão podre assim que só escolhe jogadores que jogam bem, que são problemas? São problemáticos, que vão virar noite em festa, que vão desrespeitar funcionário. Eu tenho uma série aqui, tá? Que eu posso ir pra esse lado. Todos os jogadores que deram certo, como John Kennedy, por exemplo, foi um problema durante muito tempo de extracampo. Teve destaque dentro do campo. Se garantiu durante um tempo. O Wallace, por exemplo, um problemaço de extracampo. Teve confusão internamente com um treinador, teve confusão em outros times também. Tá lá no Irã agora. Então, assim, é um tipo de situação que é muito complicado, porque no Fluminense a gente dificilmente vê um moleque que sobe e tem um comportamento exemplar. O Kaique forçou saída. O Metinho era extremamente... Pergunte a alguém que morava perto da família do Metinho. Problemaço que era esse moleque. Ali, enfim, no Rio de Janeiro. Acho que era Baixada, se não me engano.
O Marcos Paulo, o que o Marcos Paulo não fez? Entende como é que não dá pra gente achar que é só um episódio que tá acontecendo? Não. Existe um problema feio na base do Fluminense. E isso se agravou com a perda de um monte de profissionais saindo daqui pra ir pro Bahia. Até assessor de imprensa da base foi trabalhar no Bahia, tá? Inclusive, um abraço aí pro Natan. Sempre foi muito solícito quando a gente precisou de alguma coisa. Quando trabalhava no Fluminense, tá trabalhando lá no Bahia. Na base do Bahia. Gestor, tudo. Aí agora o Ailton saiu, deu uma entrevista lá pro podcast do Netflu, falando que o Sub-20 fica sucateado, que era um problemaço, que agora ele saiu do Fluminense. Saiu o Duílio e saiu o Ailton. Assim, o que vai ser da base do Fluminense, gente? Porque é nítido que a base do Fluminense tem uma captação muito boa. Não é à toa a gente olhar para vários times do Brasil e a gente vê uma série de jogadores que são da base do Fluminense. Desde o Maricá com o Sandro Silva, zagueiro, até um Marlon Freitas que estava num time médio aí do Brasil, o Atlético Goianiense, e agora é o cara do campeão da Libertadores e do Brasileirão, do Botafogo. O Luiz Henrique, que tá sendo uma das maiores vendas da história do Brasil. Indo lá pra fora agora, saindo venda do Botafogo, não da gente. Da gente o valor foi lá essas coisas. Aí você olha pra jogadores comuns, tipo Gabriel Teixeira, tá lá no Bahia. Ele tá no Bahia ainda? Acho que tá, né? Nossa, até tá assim no Bahia. Então assim, é uma situação que tem que levantar, gente. Levantar a gente precisa... Porque aí a gente fica numa discussão boba, rasa, simples, que é tudo que o Mário Bittencourt quer, que é bem assim. Ai, aí, ó, já estão dispensando esquerdinha pra poder botar o René. Meu amigo, eu já falei isso 200 vezes aqui também. Você acha que o Mário Bittencourt olha pro elenco do Fluminense e fala bem assim, esse jeito aqui... Obviamente é o melhor pra se fazer, ser campeão, e eu sambar na frente ali da torcida, e a torcida me aplaudir, gritar Mário Bittencourt. Esse aqui, obviamente, é o melhor time. Mas não, eu não. Eu vou botar esse outro aqui porque eu quero. Vou ficar com o René e vou vender o esquerdinha porque eu acho que eu gosto do nome René, que é com R. Óbvio que não. Óbvio que ele toma a decisão errada. E muitas, por sinal, né? E muitas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Mário Bittencourt tem tomado decisões para remediar um problema da gestão dele. O problema da base do Fluminense é... O Mário Bittencourt está no Fluminense, está no seu 6º ano de mandato. Em junho, agora daqui a 5 meses, ele vai fazer... 4 agora já, né? Vai fazer 6 anos que o Mário Bittencourt está à frente do Fluminense. Já, em junho agora... Vai fazer 10 anos, na verdade 9, né? 9 anos, no final desse ano, que o Peter Simpson já foi embora. Vai fazer 11 anos esse ano que a Unimed meteu o pé. A gente tá na 11ª temporada sem a Unimed. Eu tô falando esses tempos aí só pra vocês verem que há quanto tempo as gestões passadas, os problemas passados... Meu amigo... Tem muita coisa que melhorou, mas tem muita coisa que tá piorando. Já melhorou e tá piorando. Mário Bittencourt tá no comando há 6 anos. A base do Fluminense, ela tem uma melhora evidente quando ele assume. Só que é o quê? É montanha? O desempenho em clássicos tem uma melhora quando ele assume. O que tá sendo esse sucateamento no final de mandato dele? E isso vai se refletir no esquerdinha com a gente fazendo discussãozinha boba e não olhando que o problema principal da base do Fluminense é que mais um garoto tem problema de comportamento, mais um garoto é vendido pra Europa a um preço muito baixo, daqui a pouco tá de volta. Aí, enquanto a gente ficar discutindo um problema como se fosse só uma escolha entre esquerdinha e René, meu amigo, a gente não vai andar não. Enquanto a discussão for essa, tá leiloando a base pra poder ficar com os velhos. Os valores não foram revelados, gente. Você acha que se o valor fosse bom, tinha sido revelado? Claro que tinha. É porque isso daí provavelmente é menos de €1 milhão, é menos de $1 milhão. A gente vai ter que descobrir isso ou lá do Queen's Parkers, ou de alguém envolvido em alguma fonte. A gente vai ter um trabalho imenso pra poder tentar descobrir isso. Porque é óbvio que eles vão fechar 7 chaves.
Porque o valor é baixo, porque tá saindo mais um lateral esquerdo, que é de seleção brasileira, de base, que já teve sondagens de alguns clubes da Europa grandes, tá saindo por um valor irrisório. E aí a gente tem que achar isso normal? Ah, mas é porque é problema de comportamento. Ah, mas é porque. E aí a gente tem que achar normal, mais uma vez, sair um jogador promissor de seleção por um valor irrisório porque é problema de comportamento. Então tá de boa. É problema de comportamento, tá de boa. Que isso? Enfim, me indignei demais nesse vídeo aqui. É porque eu olho às vezes na internet, gente, e eu vejo a galera tendo uns debates como se existisse um sabotador. Quer dizer, até existe. Às vezes o Mário Bittencourt parece que sabota o próprio trabalho. Mas como se o Mário fosse burro o suficiente, e ele não é burro. Às vezes tem atitudes de um, mas não é burro. E ele quisesse se prejudicar. E aí fica uma discussão boba de René. Ah, o René veio, aí tem que dar espaço pro contratado René. Aí falavam isso, mas ano passado do Renato Augusto não falavam isso, né? Porque o Renato Augusto não jogava. Então é só quando convém a narrativa. Aí eu vejo discutindo isso e fico pensando, gente, enquanto a gente ficar discutindo aqui essa bobeira, e a gente não olhar para real problema que é o sucateamento da base do Fluminense e a forma como a formação dos jogadores tá sendo feita completamente quebrada, e a gente tem poucos moleques que estão chegando no profissional com cabeça, e os poucos que estão chegando com cabeça já pensam em sair. Lembra da confusão do Cauã Elias no início do ano para renovar? Do início do ano passado? Vocês lembram disso? Toda uma história gigantesca, a ponto do Fluminense ter que fazer uma oferta, um salário de jogador já estabilizado profissionalmente para um moleque de 17 anos. Era mais um que, se não tivesse uma mídia um pouco maior e não tivesse um tamanho um pouco maior e não tivesse destaque logo assim que entra no meio do ano, provavelmente, ó, já tinha forçado a saída e o Fluminense tinha aceitado. Existe um problema na formação do Fluminense. E é por isso que eu, inclusive, valorizo jogadores como André, jogadores como Martinelli. De certa maneira, até jogadores como o Luiz Henrique, que o Luiz Henrique não fez uma força pra poder sair, assim, absurdo. Não foi esse o ponto. Eu valorizo, porque são jogadores que tiveram um mínimo de cabeça no lugar. Pra poder entender qual era a hora certa, o caminho e tal. Mas assim, são exceções. O João Pedro, que tem um mínimo de cabeça, na primeira proposta aceitou e foi embora. Não tinha nem 18 anos, ainda já estava vendido em novembro de 2018. O Marcos Paulo fez o que fez. O Evanilson teve cabeça até demais. Ficou esperando por 200 anos até alguém chegar e dar uma ligaçãozinha pra ele e falar: irmão, tu é o artilheiro do Campeonato Sub-20, né? Pô, beleza. Vamos topar uma renovação? Ninguém fez isso. Maluco, ó. Podia ter metido o pé tranquilão. Ainda assim aceitou. Jogou mais 8 meses no Fluminense e aí foi vendido. E é outro também que eu bato palma. Mas cadê? São poucos. O que mais a gente vê é moleque que subiu da base, problemático, rifado. Aí tá lá, o John Kennedy, lá no Pachuca. Tinha que estar lá mesmo, fez muita merda aqui. Mas por que todo moleque... Entende onde eu quero chegar? Enfim, a reflexão... Já tô repetindo aí nos últimos 3, 4 minutos já. Deixa o like aí embaixo, 18 minutos de vídeo. Não era pra ter durado isso tudo, mas... Isso aqui tava um tempo aí pra poder ser falado já. A discussão tá muito rasinha, como gostava de dizer o Diniz, né? Muito rasinha. Inclusive, um abraço, Fernando Diniz, na fila do INSS mais uma vez. Foi só sair, o Cruzeiro fez 4-0, mas deve ser coincidência. Já tem torcedor pedindo o Diniz de volta aqui já. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.